No rosto, o sorriso estampado. Alegria presente quando a dor sufoca a gente. Dor como companheira primeira dos dias, em que se preferiria o descanso. Mas me levanto, sigo em frente. O trabalho não conhece a dor da gente. Difícil falar sobre dor com quem dela não entende. As crianças que nascem com doença falciforme, elas precisam de um diagnóstico precoce. Tipo, nasceu, diagnosticou, para iniciar um tratamento. Porque o que acontece com as crianças com doença falciforme, com as pessoas em geral? Elas têm uma facilidade de fazer infecções. Então, um bebê que nasce sem doença falciforme, sem nenhuma doença, ele tem uma vulnerabilidade para infecção. Né? Faz parte da infância, ter febre, diarreia, né? Regularmente acontece. Uma criança com doença falciforme tem 400 vezes mais possibilidade de fazer uma infecção. Criar uma criança com doença crônica é uma tarefa assim, muito trabalhosa, dispendiosa de tudo, assim, de físico, emocional, mental, porque é muito pesado e é muito complexo. Você tem que ficar equilibrando a questão de você não criar uma vítima e não dar estrutura para essa pessoa se manter no universo sozinha, e, ao mesmo tempo, você também não pode querer que seja igual às outras pessoas, porque tem as especificidades. E aí eu fui tratando, né, da doença falciforme, eu juntamente com meu irmão, e a gente tivemos uma infância assim muito pobre mesmo, uma infância que às vezes faltava assim até mesmo o alimento, né, o qual as minhas irmãs trabalhavam em casas de famílias. Acho que depois que passou dos 17 anos, 18 anos, 19, ela falou bem assim, ó, antigamente os médicos, você tem que dar muito valor à saúde que você tem hoje. Que minha mãe, ela é muito católica. Muitas vezes eu questionava a Deus, nossa, mas por que ter que fazer isso, ter que fazer esse tratamento? E aí, uma dessas reflexões, ela comentou, olha, você tem que dar graças a Deus por conta que antigamente os médicos falavam que você ia viver até os 17 anos, 18 anos. Hoje em dia você está com 28, com planos e sonhos, correndo atrás. Eu me lembro que ela disse assim para mim, quando numa consulta, né, que eu falei, doutor, eu ouvi falar do butirato lá, não sei o que. Ela falou, ó, queria que você entendesse uma coisa, você nunca vai ser curado dessa doença. Essa doença não tem cura, então tira isso da sua cabeça. Tem uma escala analógica para a dor, 0 nenhuma dor, 10 a pior dor. Muitas das vezes a nossa dor não é 10, é 1000. Então, quer dizer, já tinha crise de dor, tinha icterícia, tinha as pneumonias de repetição, aí veio as úlceras também, que já foi como se fosse mais um peso assim para carregar. A pessoa com doença falciforme vive com dor o tempo todo. Existe um protocolo da dor que ela tem que seguir, que o doutor tem que saber e que tem o autocuidado para conviver com isso. Então, o doutor que acompanha tem que saber, pegar o manual, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser estimulado a saber. Chega numa emergência, a dor, na maioria das vezes, chega ao ponto de precisar usar morfina. E o que acontece? Está fingindo, usuário de morfina. Acabar com isso, entendeu? Então, viver com dor é uma situação desumana. E, pelo menos, um protocolo de dor
ele é fundamental que os profissionais na emergência saibam. E muitas das vezes você, num hospital, num corredor de hospital, muitas coisas acontecem que médicos não sabem, familiares não sabem. Você passa sede, você passa necessidade de urinar, porque quando está muito forte a gente não anda, né? Eu, no meu caso, não andava, tomava banho de leito, precisava de comadre para fazer necessidade. E muitas das vezes eu cheguei a urinar e ficar a noite inteira molhada. E para quem tem a doença falciforme, não pode com friagem, não pode molhar. E aí ela queria prescrever a penicilina injetável, só que o Heitor, como eu sou muito magrinha, ele também nasceu pequeno, ele não tinha musculatura para fazer a medicação intramuscular. Então, até no posto, quando ia fazer vacina intramuscular, as meninas ficavam atrás das agulhas menorzinhas, etc. E eu falei para ela, eu tenho condição financeira de comprar a apresentação oral, pode prescrever que eu compro. E aí eu falei várias vezes e a médica não aceitou. Não estou aqui para reclamar dela, porque ela também foi importante para uma parte da minha vida. Mas ela uma vez também me disse que eu jamais deveria ter filho. Quando eu comuniquei que eu estava que a minha esposa estava grávida, né, do meu filho, ela falou, você não devia ter filho porque sua expectativa de vida é de 25 anos, né? Eu estava com 23. Isso é meio assustador, né? Você fala, poxa, será que eu só tenho mais 2 anos de vida? E aí eu me lembro que todas as coisas que estavam escritas no prontuário, então assim, que a gente levou os exames, estava escrito, que eu era enfermeira, estava escrito, tudo estava escrito. E aí ela não lia, e tipo, ela falava comigo, olhava, mas não estava escutando o que eu estava falando. E depois, mais ou menos com 18 anos, eu comecei a apresentar uma coisa chamada priapismo, que é uma ereção involuntária que acontece em alguns pacientes com falciforme, que é extremamente dolorido e passa você pode ficar 3, 4, 5, um dia de priapismo. É quando o pênis fica muito ereto e acaba não passando sangue normalmente. E aí fica tão ereto que ele chega a doer, fica latejando de dor. E aí não é uma coisa tipo, normal, depois abaixa normal. Não, ele não abaixa, de forma alguma, que chega até ser uma dor insuportável. Tem um cara que foi espancado, levado para a delegacia, que acharam que ele, naquela situação, estava abusando de alguém. E ele não conseguia dar conta. E em 2005, o SUS já existia há alguns anos, as doenças em geral, as patologias, a saúde pública, tudo normatizado dentro do SUS. Qualquer assistência a qualquer doença ou a qualquer proteção ou prevenção precisa ser normatizada dentro do SUS. É o Ministério da Saúde quem define como é tratado uma determinada doença ou como se previne. Se não está normatizado no Ministério da Saúde, não há recursos alocados para aquele fim. Não há ressarcimentos dos procedimentos pelo Ministério. Então, a doença falciforme vivia uma completa clandestinidade, porque ela não existia no SUS até 2005. A própria doença em si, né, a gente sabe que é negligenciada pelo racismo institucional. Com certeza, ela sofreu e sofre todas essas dificuldades para que a gente alcance as coisas por conta disso. Se ela fosse uma doença de branco, ela teria avançado mais. Nós estamos falando de uma doença que foi a primeira vez diagnosticada em 1910. Então, assim, a gente tem uma afrodescendência muito forte no país. Por mais que as pessoas tenham, em alguns estados, né, a aparência branca, se você for sentar para conversar, todo mundo tem uma avó, um avô, um ancestral africano. E essa carga genética está aí. E aí, assim, tem um monte de gente com traço falciforme que nem sabe que tem. Às vezes a gente acaba passando por um constrangimento, mas a gente acaba deixando, vamos relevar, vamos deixar quieto. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que acontece. Então, provavelmente,
Com certeza, provavelmente não, com certeza, eu passei por muitos preconceitos, mas muitas vezes acabei relevando. Ele não sabe o que é, ele não tem conhecimento. Essa questão do quesito raça-cor é super importante nos cadastros do SUS e nos demais cadastros, porque assim, a gente tem uma série de patologias que são mais prevalentes num grupo genético do que em outro. E aí, por exemplo, para os pacientes que fazem transfusão de sangue, tem um grupo de antígenos e de anticorpos que vão ser mais prevalentes num grupo, né, racial do que em outro. Então, até, por exemplo, se a pessoa precisar de uma transfusão, até aquilo ali vai te ajudar a nortear se a pessoa, esse aqui tem mais propensão de desenvolver esse tipo de anticorpo do que outro. Então, assim, são dados que clinicamente são importantes, né, para decidir algumas coisas. Mas as pessoas têm tanto medo de tocar no assunto, de olhar para isso, que às vezes não colocam. E assim, se você pega um prontuário e você vai olhar, muitas vezes não perguntou para a pessoa como é que ela se autodeclara. É impressionante o desprezo que as autoridades, geralmente brancas, geralmente dentro das suas bolhas de classe média, trata a população, trata o ministério como se fosse um negócio delas. E no final das contas entendeu? Então, é capaz de dizer para mim, olhar para mim, querendo menosprezar uma proposta de trabalho, você está fazendo caixinha para preto? Aí, sim, doutor. Eu acho que eu conheço o SUS e gosto do SUS tanto quanto o senhor, mas não vejo aí uma caixinha para preto. Mas é tão ridículo que fala isso como se tivesse deixado escapulir. Tem uma encenação. Você está falando caixinha e faz o gestual todo, né? Tá bom. Então, vamos lá. Isso aí, o senhor tem a caneta. Então, o senhor fica à vontade. Se o senhor discorda do que eu estou propondo, não assina. Não é isso? E deixa à vontade. Dá as costas, ele assina, porque ele tem que assinar. E o meu irmão, ele tem um comportamento, nós dois somos S-beta talassemia, né? Nós não temos anemia falciforme, nós temos a doença falciforme, somos S-beta, e só que ele, sim, sempre teve mais agravos que eu. E sempre quando um adoecia, o outro também adoecia. Na época, não era a morfina que hoje nós usamos, era dolantina, medicação, a dolantina, e tinha um outro coquetel também. E sempre quando ele dava as crises muito fortes, ele já chegava pedindo a dolantina, né? Porque a gente sabia que é de pirona, né? O paciente já sabe. E aí, ele ficou internado lá. Tá, nada de melhorou. Deu alta para ele, a gente achou estranho. Ele chegou em casa com dor, né? E a gente passou umas 2 horas, tivemos que levar ele novamente para o hospital, onde ele estava internado. Não, aí quando ele deu entrada, os médicos, um olhou para outro e começou a criticar, a debochar, né? Banalizar a dor do paciente, porque isso acontece muito. Um olhou para o outro e falou, olha, adivinha quem chegou? O Dolantina. E começou a cantar. Dolantina, 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 que era o nome da medicação, né, que eles usavam para dor forte na época. E nisso ficou o dia todo, assim, esse daí como, às vezes, a gente é taxado como viciado de morfina, né? Devido à dor ser tão forte, tão intensa. Então, deixou ele lá, né? E no pronto-socorro o dia inteiro queixando aquela dor, e nada, e nada. Aí, né? Quando foi de tarde, o médico, vou fazer uma ultrassom dele, né? Ele está queixando dor no corpo inteiro, dor abdominal, e fizeram o ultrassom. E aí os médicos já vieram para minha irmã que estava com ele, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de imediato nele, porque a vesícula dele suturou. E aí, só que o tempo passando não, já de imediato ele já começou a ter parada, não resistiu, não chegou nem a ir para o bloco cirúrgico e faleceu.
Antes do meu casamento, o Dr. Jorge informando ele, falando, doutor, eu vou casar. Opa, peraí. Primeiro a gente tem que ver se a sua esposa ela tem os traços falciformes, para ver se vocês realmente podem ter filhos. E aí a minha esposa, ciente do problema, ela falou assim, não, opa, topo fazer esse exame sim. Ela foi até a EMEPAR, fez os exames e constatou que ela não tinha os traços. Então, se a gente tiver um filho, a grande chance é que ele venha sem esse problema. Eu sempre falo assim, eu não sei quanto tempo eu vou conviver com ele, né? Se mais 10 anos, se mais 20, se mais 30, não faço ideia. Mas enquanto for, vai ser por amor e com luta, porque não tem outra alternativa. É esse o caminho e é só esse caminho que a gente consegue visualizar e traçar. E quando foi em dezembro, mais ou menos, de 2004, a doutora Belinda falou para mim que não ia me transplantar. Eu fui para lá e eu tive a surpresa, não esperava isso, né? Tava esperando só falar, dia tal você volta, né? E ela falou, Elcio, não tem como te transplantar, cara. A gente acha que quando colocar a quimioterapia para matar a sua medula, né? Que o transplante de medula é isso, né? Injeta a quimioterapia durante alguns dias, mata a medula óssea sua, pega a medula óssea do seu doador, no caso era meu irmão, e injeta em você depois de alguns dias, né? Então, ela falou, olha, quando a gente colocar a gente acha que quando colocar a quimioterapia, você não vai resistir, né? Seu fígado não vai dar conta de processar isso e você pode ir a óbito. E aí, sem pensar duas vezes, eu falei para ela, onde que eu tenho que assinar? Quando eu era criança, minha mãe falou assim, não pode tomar sorvete, hein? Se tomar sorvete, pode complicar. Você vai ter uma dor de garganta, pegar uma gripe, aí complica mais. E aí eu falei, será que se eu fizesse... Que daí já tinha essa história do transplante antes. Será que se eu fizesse transplante, eu posso tomar sorvete? Eles injetaram a medula dele em mim, quando foi no 13º dia, pegou a medula. Começou a produzir as células e aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Me ver sem olho amarelo, sabe? E sem pele pálida. Eu comecei a me enxergar assim. Foi diferente. Pode mudar a minha vida se eu fazer esse transplante? Aí tem até o pé atrás, mas será que vai dar certo ou não? Então, nessa de ir fazer ou não fazer, eu prefiro manter fazendo a transfusão, que está dando certo. Defender o SUS é defender a doença falciforme. Defender a doença falciforme é defender o SUS. Sem essa defesa do SUS, todas as ações de prevenção, de promoção de saúde estão comprometidas. Essa tela, ela foi a primeira tela que eu procurei uma professora de pintura para me ajudar, né, porque eu queria realmente que ela chamasse atenção. Essa tela foi a única tela que eu procurei ajuda. E você pensou em alguém pintando? Quem é essa criança? A gente pinta muito inconscientemente e depois eu fui ver que tem muito meu irmão nela. Tem muito José Geraldo, Rosa Vilela aqui, nessa criança irritada, nessa criança que está chorando, né? Tem dor aqui, tem uma dor real. A resistência. Ela resiste, ela luta. Por que ela resiste e como ela luta? A gente sabe da luta do povo negro, desde os inícios, né? Desde os primórdios. E por que essa mulher resiste? Por que essa criança resiste? Mais fácil sentir, fazer-se forte, como se a dor estivesse ausente. Essa companheira dos dias já não retira de mim a alegria, nem essa magia de existir. Quando ela aparece, só me resta sentir. Carregar no corpo o peso que a alma leve já não carrega. Viver a vida em entrega, mesmo custando tanto. Quem vai querer saber do meu pranto? Das dores que na vida carrego? Sigo firme, forte, lutando. A dor
já não me entrego.